Fala pessoal, beleza? Luan Novaes aqui para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre SQL. Vou passar alguns conceitos para que você possa se destravar, que você possa avançar um pouco mais nessa linguagem aí, né? Que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Antes de mais nada, eu vou pedir para você dar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo no que você acha que precisaria melhorar, no que você acha que foi legal. E se a gente deve ou não fazer a parte 2 com outros conceitos mais avançados, tal, do dia a dia, tá bom? De mais nada, vamos rodar a vinheta aí, vamos pra cima. Damn. Bom, beleza, galera? Vamos lá falar então de SQL. Vou falar aqui com vocês sobre banco de dados relacionais. Basta a gente entender nesse momento que existem bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Basicamente, bancos de dados relacionais são aqueles bancos onde a gente tem uma estrutura de colunas, de tabelas, e elas podem se relacionar entre si. Todas as tabelas têm a sua quantidade de colunas certinhas. Se vem faltando dado, isso já foi testado, foi manipulado. E todos os dados daquela tabela, todas as colunas, né, daquela tabela, foi definido um tipo para ele. Então, se vier um tipo diferente do que foi definido, não vai servir. Então, a gente vai ter um erro lá no momento que a gente estiver inserindo dados na aplicação, quando a aplicação estiver inserindo dados no nosso banco. Então, isso a gente precisa saber por hora que bancos relacionais é um banco estruturado, é um banco certinho que foi planejado seriamente e que tem uma definição de tipo, de coluna e de tabelas, beleza? Bancos de dados não relacionais são basicamente bancos de dados onde a gente armazena documentos, onde a gente armazena estruturas como JSON, que a aplicação web nos manda quando você está ali no real time, pedindo um Uber, fazendo alguma coisa, tem algum Kafka ali rodando e ele vai mandando essas informações de usuário, de corrida para algum lugar. Esses são dados que não são estruturados porque eles não seguem um padrão. Eu posso ter um usuário que ele informou a corrida dele e aconteceu alguns percursos, eu tenho um time a mais. Eu posso ter um outro usuário que no momento da corrida ele pediu uma parada em outro lugar, então isso daí entra como um outro valor para esse cliente. E isso aí são armazenados em bancos de dados como MongoDB, Elasticsearch, são bancos para que a gente possa guardar documentos que a gente fala. E para bancos não relacionais, a gente acessa via API, usa muito a API própria deles, né? Temos o Cosmos DB também da Azure que utilizamos para armazenar dados não relacionais. Mas enfim, só uma breve explicação. Vamos para o nosso SQL. Primeiramente, o que a gente precisa saber do nosso SQL é que existem algumas definições de linguagem, beleza? A gente tem a DDL, que é uma definição de linguagem de dados, ou seja, quando a gente vai criar nossa estrutura de banco, quando a gente vai fazer uma alteração ou um drop, a gente está utilizando essa camada da linguagem, vamos colocar assim, estamos utilizando o DDL. Temos também o DML, que é a manipulação de dados, ou seja, inserir valor na tabela, deletar valor da tabela, fazer uma atualização no campo. Isso aqui a gente está trabalhando com o DML, como manipulação. Temos também o DQL, que é o nosso famoso select all, select from, né? Que a gente utiliza. Normalmente esse DQL também ele pode estar aqui, manipulação também, em DML. A gente vai ver isso em alguns lugares que a gente for pesquisar mais tranquilo, vou mostrar para vocês aqui. Temos umas outras aqui que a gente precisa saber, que é o DCL, que é mais para controle da linguagem, né? Que aí acho que o administrador de banco de dados que vai utilizar mais essa parte. E o DTL também, que é o transaction também do SQL. Beleza? Passando isso aqui, essa breve explicação, nós vamos lá para o meu sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu peguei aqui para a gente o MySQL, beleza? Então, isso aqui é um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele me mostra as tabelas que foram construídas do lado, o banco que foi construído. Eu já deixei uma estrutura aqui prévia para nós, para fazer os nossos experimentos, e eu vou mostrar para vocês aqui. Assim como o SQL Server tem da Microsoft, aquele sistema de gerenciamento, o MySQL tem esse daqui. Então, eu criei um banco de dados chamado DB Codando Juntos. Quando eu entro na minha aplicação aqui do SGBD, de sistema de gerenciamento, eu preciso informar qual banco eu vou usar. Então eu vou dizer para ele que eu vou utilizar. Ele já me deu um ok aqui, beleza?
Quando eu quero verificar as tabelas, aí eu já tenho tabelas prontas, então aquela questão do DDL, da definição, eu já passei, mas eu tenho aqui embaixo alguns comandos que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho 3 tabelas prontas nesse banco. Então, é a tabela de alunos, a tabela de professores e a tabela de turmas. Se eu quiser ver todos os campos dessa tabela, eu utilizo o asterisco, que ele me traz todos os valores que pertencem. Então, eu estou falando para ele aqui, ó, select, ou seja, selecione todos os campos. Então, essa parte aqui, eu estou dizendo, selecione todos os campos de, o from é de alguma coisa. Selecione todos os campos de tabela de alunos. Quando eu executar esse cara aqui, ele vai me trazer aqui embaixo, no momento que ele me trouxe professores. Espera aí. Ele vai me trazer aqui embaixo, tabela de alunos. Eu subir aqui para melhorar a visualização, eu não sei como que tá aqui para vocês, eu acho que não consigo dar zoom aqui. Mas enfim, ele me traz aqui a tabela de alunos com os campos matrícula, nome, sobrenome, contato e aí de turma. Se eu quiser selecionar professores, eu mudaria a tabela no from, ele me traria professores, né? Eu tenho 2 professores aqui. Se eu quisesse trazer turma, ele me traria as turmas. Eu tenho uma relação dessas tabelas, que aí vai trazer o conceito para nós de banco de dados relacional, que eu vou mostrar para vocês mais abaixo. Se eu quiser selecionar apenas os campos que eu preciso para fazer uma análise, para fazer alguma coisa, eu simplesmente substituo aquele asterisco pelo nome dos campos que eu preciso. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente dá um select from asterisco, todo mundo. Quando a gente entende como que é a tabela, toda a estrutura dela, a gente começa a fazer trabalhos em cima disso. Então, fica mais fácil depois para a gente selecionar os campos que a gente quer. Veja que aqui eu só trouxe matrícula, nome e sobrenome. Beleza? Quando eu quero fazer um filtro, o meu comando para utilizar um filtro no SQL é a cláusula where, ou seja, onde alguma coisa é alguma coisa. Beleza? Então eu quero selecionar todo mundo. Então aqui nós já passamos do select, nós estamos usando select from todo mundo, de alunos, onde a matrícula do meu aluno é número 2. Aqui eu passo número 2 como valor inteiro. Veja, ele me traz só um resultado da matrícula do André Lindomar, esse é o contato, e o ID da turma dele é 1. Nós temos um outro conceito que a gente usa muito, que é a questão do join. O que é o join? Ele vai te trazer informações de mais de uma tabela, juntas. E aí você precisa entender que o join existe alguns comportamentos, né? Nós temos o inner join, que é o que eu estou passando aqui. O inner join é quando eu preciso que o valor que tem na tabela pai, o valor que tem na minha tabela 1 vai ter na minha tabela 2 e eu trago os campos das duas. Então, se eu não tiver o valor em ambas as tabelas, eu não trago valor nenhum. Ele vai me trazer tudo nulo. Não, ele vai me trazer tudo zero. Então, se eu der um select aqui, eu estou trazendo todo mundo de professores, estou chamando de A. Esse as aqui, eu estou dando um alias, estou dando um apelido para essa tabela, por quê? Porque quando eu for chamar a chave aqui da ligação do meu join, se eu não tiver definido a minha tabela e o campo, ele vai falar que é ambíguo e ele não consegue entender qual que é de onde que ele vai ter que pegar esse valor, beleza? Então aqui eu estou pedindo o seguinte para ele: seleciona para mim todos os campos da tabela de professores, chama essa tabela de A, beleza? E aí você vai juntar com a minha tabela de turmas, vai chamar ela de B. E por onde que você vai juntar isso? Qual que é a chave que vai te trazer essa informação? Nós temos um outro conceito aqui, que é a questão de chave primária e chave estrangeira. Uma chave primária, ela é o identificador único da minha tabela. Eu posso ter uma chave primária e eu posso ter uma chave composta, que são 2 identificadores únicos na tabela. Beleza? E a chave estrangeira é a chave que vai fazer referência, é a minha chave primária fazendo referência em uma tabela secundária. Então, quando a minha chave primária ela é chamada numa outra tabela, na construção de uma outra tabela, eu estou dizendo que nesse momento ela está virando uma chave estrangeira para aquela tabela. Ela está se referindo à chave primária da tabela A. Não sei se ficou claro, mas depois eu posso explicar melhor com um exemplo. Então, se eu der o inner join aqui, nós vamos ver que ele vai me trazer somente as... Peraí. São todos os campos de professores, beleza. Veja, ele vai me trazer todo mundo de professor. E aqui, a partir desse campo aqui, eu estou trazendo a minha tabela de turma.
Porque ele só trouxe 2 elementos. Porque eu tenho 2 professores e esses professores estão para 2 turmas. Então, por isso que ele conseguiu me trazer 2, que é o modalidade online, período noturno, e o presencial, período noturno. Beleza? Aí a gente entra num outro conceito de Joy, que é o left. E que é o left? Eu utilizo o left, eu até falo aqui, ó, quando eu quero trazer os resultados da tabela da esquerda como principal. Ou seja, se o resultado da minha tabela da esquerda tiver como principal e eu não tiver isso na minha tabela da direita, então acho que a primeira tabela a gente coloca ela como esquerda, na questão do left, e a próxima a gente coloca como a direita. Nesse caso, eu só vou trazer valor da minha tabela da esquerda 100%. Se não tiver esse valor na minha tabela da direita de professores, o que vai acontecer? Ele não vai trazer. Ele vai deixar para mim como campo nulo. Então, se eu rodar isso aqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Para a minha turma 4 e 1, por que 4 e 1? Porque a 4 e 1 é o valor que eu tenho de ID lá na tabela de professores. Na tabela de professores eu tenho um campo chamado ID turma e eu tenho esses valores lá dentro. Por isso que para eles eu tenho toda a informação completa das minhas tabelas. Das outras colunas, eu não vou ter valores, eu vou ter nulo. Mas mesmo assim ele me trouxe. Por quê? Porque eu prevaleci a minha coluna do lado esquerdo. Então, o left joy, você me traz tudo aqui e o que não tiver lá pode trazer também como nulo que eu vou aceitar. Beleza? Se eu quisesse mudar esse conceito para trazer somente do lado direito como verdade, eu mudaria o comando de ini para right joy. Então aqui eu daria esse select. Veja aqui, do lado direito ele me trouxe completo, todo mundo, porque eu falei para ele, independente do que aconteça, eu quero que prevaleça meu lado direito, que é a minha turma. Então, do meu lado direito eu trago todo mundo e do meu lado esquerdo aqui eu trago nulo também, porque são valores que eu não encontrei na minha tabela de professores. Só tem na minha tabela de turmas, beleza? Agora, quando a gente precisa, um outro conceito que a gente tem aqui são agrupamentos de dados. Normalmente a gente usa bastante para poder pegar, agrupar por série, agrupar sei lá, por turma. Nesse exemplo aqui, eu estou agrupando eles. Deixa eu só diminuir aqui. Nesse exemplo, eu estou agrupando os valores, estou fazendo um count do nome dos alunos e eu quero saber quantos alunos eu tenho em cada modalidade hoje para os cursos, beleza? Então, eu só quero saber assim, eu vou fazer uma campanha e eu quero saber quantos alunos eu tenho na modalidade online, quantos que eu tenho no presencial, para que eu possa fazer uma estratégia de marketing ou algo do tipo. Então, eu faço esse count, né, de todo mundo e aqui eu vou ver. Veja o que ele me dá. Eu agrupei todo mundo pela modalidade e fiz a soma, fiz um count, né, de nome de alunos. Então, eu contei a quantidade de alunos, na modalidade online eu tenho 5, na modalidade final de semana tenho 1, presencial 3, híbrido eu tenho 1, beleza? Esse é o nosso famoso group by. Outro passo também que a gente pode fazer é somente o count. Por exemplo, eu quero saber quantos alunos eu tenho no todo, na minha tabela de alunos. Vou dar um count, ele vai contar para mim 10. Beleza? Temos também o nosso limit e o nosso order by. Order by é diferente de group by. Group by ele agrupa por alguma coisa, o order by ele ordena por alguma coisa. Então, normalmente você quer trazer o maior valor, o menor valor, e você acaba não sabendo como fazer isso. Eu estou trazendo um limite de 3 linhas, temos também a função limit aqui, que a gente acaba conhecendo também. O que vai acontecer? Eu vou selecionar todos os campos da minha tabela turma, onde e eu vou ordenar pelo ID da turma. Eu quero do maior para o menor. Quando eu estou usando esse desk, eu estou falando que é descendente. Então ele pega do valor maior para o menor e eu quero que traga somente 3 linhas essa consulta. Beleza? Veja que ele vai me trazer 6, 5 e 4. Beleza? Se eu não usar nada no order by, o padrão dele é usar o ESC, ou seja, ascendente. Do menor para o maior sempre. Então, esse aqui seria o padrão, 1, 2, 3. Mas como eu estava utilizando o desk, eu trouxe do maior para o menor. Beleza? Agora a gente entra naquelas questões da linguagem que eu falei para vocês de DDL. Eu vou fazer um update de um valor, onde então eu realizo o update da seguinte forma. Eu faço update, comando update, a tabela que eu quero atualizar, então a tabela de alunos. No set eu passo a coluna da tabela que eu quero atualizar, e aí o valor que essa coluna vai receber. Então, eu estou falando para ele, ó,
Eu quero atualizar a tabela de alunos, a coluna chamada sobrenome vai receber o valor de Eliezer, onde a matrícula é igual a 10. Por quê? Se eu não fizer esse filtro aqui de where, onde ele vai pegar todos os alunos da minha base e vai colocar esse sobrenome. Não é isso que a gente quer. A gente quer atualizar só de uma pessoa porque foi cadastrado errado no início, alguma coisa do tipo, né? Então vamos aqui, ó. Atualizamos. Se eu quiser dar um select agora nele, vou dar um select from o que mesmo? TB alunos, isso aí. TB alunos, e aí eu uso a cláusula where, onde a minha matrícula é igual a 10. Igual a 10 também aqui, deixa eu só passar um ponto e vírgula, que ele é meio... Essa ideia aqui é meio frescurinha. Então vou trazer meu carinha aqui. Vou trazer meu carinha e a gente vai ver que foi atualizado como Aparecido Eliezer. Beleza? Então a gente fez esse update. Um outro ponto que a gente precisa aqui saber agora, ainda falando de DDL, são deletando valores. Quando eu quero deletar algum valor, eu dou um delete from, ou seja, delete de onde? Delete da tabela de professores, onde a matrícula é igual a 2. O 3 eu não tenho, que eu estava utilizando o 3 para fazer um teste. Beleza? Então eu vou deletar. Veja que ele me retornou aqui, ok. Se eu der um select agora, eu vou ter um professor somente. Beleza? Ainda falando da função de DDL, nós vamos agora criar uma tabela nova para o nosso banco. Nós vamos criar uma tabela chamada biblioteca e essa tabela vai ter as seguintes colunas. ID livro, ele vai ser um inteiro. Lembra que eu falei que tinha tipos, a gente tinha que definir tipos para as colunas. E ela vai ser uma primary key. Ou seja, eu só vou ter um ID único na minha tabela. Eu nunca vou ter ID repetido aqui quando eu estou utilizando a primary key. E isso me dá segurança também para não ter valores duplicados na minha tabela. E também me fornece uma ligação que eu posso utilizar da primary key a uma outra tabela. Quando ela passa para outra tabela, ela passa a ser uma chave estrangeira e se faz referência à minha tabela pai. Beleza? Eu vou ter o título no tipo de varchar e eu vou ter um autor também, tipo de varchar 30. Depois eu posso explicar esses tipos para vocês. Nós temos char, varchar, int, double, booleano, nós temos também date, datetime. Temos alguns tipos aí que a gente utiliza na criação dos bancos, beleza? Então eu vou criar essa tabela nova. Se a gente for lá, dar um select, a gente vai ver que essa tabela já está ativa aqui no nosso banco, mas ainda não tem valor. Então acabamos de criar uma tabela, a gente vai rodar ela aqui. Ó, ID livro, título e autor, não temos nada. Como que a gente insere valor numa tabela? Temos aqui, ó, insert into, ou seja, inserir em biblioteca, foi o que a gente criou. Quando eu coloco para inserir, eu tenho que passar para ele as colunas que eu devo inserir. Então eu preciso inserir no ID livro, no título e no autor. Beleza? Os valores, então eu passo o comando values. Vai ser o seguinte: 100 é o ID do livro, aprendendo SQL na prática é o título, autor, Luan. Ou seja, eu mesmo. Vai rodar aqui, já vimos aqui embaixo que ele deu ok. Se eu der um select novamente na tabela, a gente vai ver que tem esse dado lá. Select from. Meu Deus. Select from. Biblioteca. Então vamos trazer todos os campos de biblioteca. E aí a gente vai ver que tem um valor lá dentro já. Que nós acabamos de inserir. Pensa que isso aqui no dia a dia. Às vezes você fala assim, puta, mas tá, a gente está criando um banco e tal, mas como que funciona isso no dia a dia? Pensa que no dia a dia tá o cara lá na biblioteca e ele chegam livros novos para ele e ele precisa cadastrar esses livros na aplicação. Então ele tem uma telinha lá que ele faz o seguinte, e a telinha pede para ele, tem um input lá dentro, fala assim, qual é o ID do livro? Ele passa. Qual o nome do livro? Ele passa. Qual o autor do livro? Ele passa. E aí ele vai, normalmente, no front-end lá, ele vai ter um botão que ele vai falar assim, enviar dados ou salvar dados. Quando ele clicar em salvar, a aplicação, o back-end, ele está fazendo literalmente isso daqui, ó. Ele está fazendo um insert into dentro da tabela, né? Então é que a gente não vê essa parte. A gente fica, putz, mas como que isso funciona no meu dia a dia? Como que me explica isso e tal. Então, quando o cara tá lá na telinha do front dele, que ele passa algumas informações e coloca salvar, normalmente a gente tem salvar, né? Tem um botão salvar.
Quando ele salva isso, o back-end está fazendo isso. O front manda essas informações para o back e o back pega e grava isso no banco de dados. Beleza? Para a gente deletar um banco, a gente precisa, antes de dar o drop, né, a gente precisa deletar os valores que tem dentro da tabela. Delete é diferente de drop, lembra que eu falei? O drop é quando essa tabela não faz mais parte do nosso banco, não tem mais dados vinculados a ela, a gente pode dar o drop. Senão a gente tem que dar o delete antes para limpar a tabela, então eu vou dar um delete aqui. Opa, deu erro aqui. Delete where? Delete from biblioteca. Ele pediu uma condição aqui. Pedir livro igual a 100. Me pediu uma condição para deletar. Vamos passar aqui para ele. Como a gente tem só um valor, opa, ele vai deletar assim. Pronto, deletamos os valores. Agora, se eu der um count na minha tabela, eu quero verificar quantos valores eu tenho na minha tabela de biblioteca. 0. Pode ver que ele deu 0. Veja que esse count aqui, ele saiu para mim como um valor aqui estranho, né? Count. Como que eu iria imprimir um relatório assim para alguém? Então, eu posso dar um nome para ele no final, fazendo um as. Um as que é a mesma coisa de alias, tá? Então, se eu der um as aqui, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de livros. Se eu der a quantidade de livros e imprimir novamente, vocês vão ver que ele saiu como quantidade de livros, beleza? Agora, como eu não tenho mais dado nenhum na minha tabela, eu posso simplesmente apagar. Então, eu vou deletar ela aqui, pronto, deletei, já não tenho mais ela. Se eu vier aqui do lado do meu banco, vou dar um refresh aqui, nós vamos ver, nós temos as tabelas que nós criamos. Alunos aqui do lado, professores e turma também. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha aí de SQL. Se faltou alguma coisa, coloque nos comentários aqui embaixo. Dê o like, compartilha. E ó, se a gente chegar a 200 likes nesse vídeo, 200, é que é por nossa volta do Codando Juntos, eu quero 200. Se a gente chegar a 200, eu faço uma parte 2 desse vídeo de SQL com um pouco mais de conceitos, onde eu vou trazer tipos de dados, conceito de chave primária, chave estrangeira, chaves compostas, também o case when que eu não passei, o pivô também eu não passei, o like, o having, o union também faltou eu mostrar para vocês aqui na prática, query com with, com o comando with, window functions, tem bastante assunto para a gente falar. Então, se nós atingirmos essa marca aqui de 200 likes, eu trago outra parte para a gente aqui, beleza? Muito obrigado, Codando Juntos.